E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma bem leve e descontraída, como sempre. E hoje a gente vai falar de uma das certezas que todo mundo tem na vida, que a gente tem que pagar imposto. Dele não tem como fugir. E a ideia é que vocês participem desse bate-papo, tá? Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo bem? Oi, Ana. Oi, gente. Tô bem animado para falar desse assunto que, já que é uma certeza, tem que falar, né? Pois é, ninguém tá animado para pagar imposto, mas falar a gente precisa. Boa. Então, devidamente apresentados, bora conversar. O assunto hoje é imposto. Imposto, aquele que não tem como fugir, que todo mundo paga, pelo menos em algum momento da vida. E a gente vai falar bastante coisa aqui, mas vamos começar pela origem. Será que sempre existiu na humanidade? Conta um pouco pra gente, Gu, como é que começou esse negócio? Boa. Imposto de renda é uma das coisas mais antigas também que a gente tem na humanidade, né? O homem muito esperto criou já há muito tempo para cobrar daquele coleguinha ali que tá usando que ele acha que ele é dono. Então a gente viu lá, né, nas pesquisas que desde a época dos sumérios já pagava para os reis, os egípcios pagavam para os faraós, então é uma coisa bem antiga. Inclusive tem Roma, né, que é o berço da civilização ocidental. É curioso, porque eles começaram a expandir tanto o Império Romano, né, conquistar novos povos, novas terras, e eles começaram a cobrar impostos dos estrangeiros. E eles estavam ganhando tanta grana com esse imposto em cima dos estrangeiros, que eles pararam de cobrar imposto em cima dos cidadãos romanos. Olha que loucura! Tá vendo que governo bonzinho? Bonzinho pro próprio povo, né? Pros outros nem tanto. E a gente tem o feudalismo também, que a gente já falou inclusive em outro podcast, onde as pessoas dentro do feudo tinham que dar uma parte da produção pro senhor feudal, né? Uma forma de imposto. Sim, né? Quando a gente fala de imposto, acho que esse é uma das principais épocas, das primeiras lembranças que a gente tem na escola desse tema, né? De ter que pagar alguma coisa pro governo, pro Estado. Então é uma época bem marcante mesmo. Acho que já amarra aí bastante com os nossos períodos, né? No Brasil, a gente paga imposto desde quando a gente foi descoberto, né? Principalmente porque a gente foi colônia de Portugal, então toda a produção brasileira ia para a coroa. Então isso foi evoluindo, tiveram vários conflitos ao longo da nossa história, tem vários canais que contam isso. O canal do Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, Peninha, é muito legal, que conta a história do Brasil, então é muito bacana. E eu acho que um grande marco que a gente tem, inclusive é feriado, foi na morte do Tiradentes, né, na Inconfidência Mineira. Surgiu ali porque o pessoal queria já aumentar o imposto. Tiradentes, um cara visionário, falou, não, aqui não. Mas não adiantou muita coisa, caguetaram e o bicho acabou esquartejado, né? E o mais louco disso tudo é que ele estava reclamando do famoso 1/5, né? Dos 25, 20% daquela época que eles pagavam. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Antes fosse 1/5, né? Mas a gente já vai falar mais sobre isso lá na frente. O engraçado disso tudo é pensar que existiu uma revolta em cima de imposto, né? Claro, não só sobre isso, tiveram outras questões, mas pensar que o imposto gerou um dos momentos mais famosos da nossa história. No final das contas ninguém quer pagar, né? É uma treta muito grande entre a pessoa que está produzindo, a outra que toma, enfim, você sempre acha que você está saindo no prejuízo. A gente vai também aprofundar mais sobre isso depois. Boa! E inclusive, vamos perguntar, porque isso é importante.
Pra que serve o imposto? Ele serve só pra lesar a pessoa que paga? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente não para pra pensar, não para pra refletir, porque na nossa rotina a gente olha o imposto como uma coisa obrigatória, como o próprio nome já diz, né? Algo imposto, aquilo que a gente não pode escolher, né? E faz a declaração do IR, do Imposto de Renda, no começo do ano. Então a gente já está acostumado com essa palavra nessas condições. Mas na verdade, se a gente for pensar, o imposto nada mais é do que uma forma que o governo tem para arrecadar recursos para desenvolver o país, tanto em projetos, tanto em infra, em manter a população. Então, é uma forma organizada de arrecadar recursos. Se você pensar numa sociedade, desenvolvê-la e aumentá-la e tudo mais, você vai acabar chegando nesse tipo de modelo também, onde o governo arrecada das pessoas que ali estão para poder desenvolver em bem comum, né? Então acaba sendo um mal necessário, vamos dizer assim. Exato. É aquele tipo de coisa que é desagradável, ninguém gostaria de pagar, mas precisa, não tem outra alternativa. Porque o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar, seja para manter o país ou para manter a própria máquina pública. Né? Custa dinheiro você contratar pessoas para poder gerir o país, né? Para fazer essa gestão. Então, eles têm que tirar esse dinheiro de algum lugar. Não existe almoço grátis, como o pessoal gosta de falar por aí, né? Então, se o governo precisa construir um hospital, de onde ele vai tirar dinheiro? Vai fazer uma festa, arrecadar recurso e construir o hospital? Não tem como, né? Então é por vias de imposto mesmo, não tem pra onde correr. Inclusive, tudo que está sendo feito atualmente, né, na Covid, a gente ainda tá em pandemia e precisou contratar leitos em hospitais, precisou fazer campanhas, o auxílio emergencial, tudo isso não veio da lua, não veio das árvores de dinheiro. E foi inclusive uma discussão lá no governo, né? Porque se as pessoas ficam em casa paradas, não tem como trabalhar, o salário diminui, não tem consumo. Se não tem consumo, uma das fontes de arrecadar imposto, né, que está dentro do consumo, também não acontece. Então a arrecadação também reduz. Ou seja, você precisa construir bastante, você precisa gerar bastante recurso para investir em pesquisa, investir um monte de coisa. Só que do outro lado você está diminuindo a arrecadação. Então é um cobertor curto muito difícil de ser gerido, né? Por um lado você precisa pausar, pelo outro você precisa arrecadar, e aí não tem uma fórmula mágica, não é fácil. Vamos falar então dos tipos de impostos? Porque são muitos. Só para vocês terem ideia, a gente calculou 19 tipos de impostos, se a gente contar todos os federais, estaduais e municipais. Então é imposto pra caramba, a gente paga imposto em tudo, a gente paga no consumo, paga na produção, paga na importação, paga na exportação, paga em cima das coisas que a gente tem. Então tem que ficar atento, porque muitos desses impostos fazem parte do nosso dia a dia, alguns a gente nem sabe que existem, mas é importante saber, né? Lembrando que esses são os impostos aqui no Brasil, tá? Cada país tem uma forma diferente de arrecadar. Vamos focar aqui no nosso Brasil. Vamos começar pelo IPTU. Acho que é um dos impostos mais famosos aí. E é sobre a tua propriedade, né? Prédio, território urbano. Então a gente paga lá o imposto do IPTU pela propriedade que a gente tem. Outro imposto famoso, dentro desse mesmo pacotão aí, é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, se você tem um carrinho e uma moto, você vai ter que pagar um imposto para poder tê-lo, né? Então, é mais outro imposto famoso aí que a gente acaba se acostumando a pagar lá no começo do ano, né? Esses dois, inclusive. Outro imposto que a gente tem aí, e aí não é por um bem, aí já muda, né? A gente paga na nossa renda, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, famoso FGTS. Então a gente paga ali, na verdade já é descontado no nosso salário, para que a gente possa guardar um dinheirinho, porque o governo acha que a gente não dá conta de guardar sozinho. Por um lado ele tem razão, por outro eu discordo um pouco, mas aí estamos pagando, né? Outro imposto também super famoso, acho que esse é o mais famoso de todos, é o INSS, né? E é o imposto também para esses recursos, né, no nosso trabalho, a gente paga também na renda, então se é mandado embora, tem o FGTS, se você sofre um acidente, tem acesso ao INSS. Então são impostos aí que o governo coloca também, porque o brasileiro não tem o hábito de correr atrás por conta própria, né? Muitos desses impostos têm esse caráter um pouco assistencialista, né? Onde o governo garante certos direitos ou certas coisas para a população que ela poderia garantir por si mesma,
mas o governo coloca dentro até dos próprios direitos trabalhistas para garantir que seja feito. A gente falou sobre isso de novo no nosso último episódio sobre salário, como o empregador, né, o empresário, tinha tantos tributos a pagar e isso encarecia o custo do funcionário. Aqueles tributos que a gente estava falando, gente, são esses aí, FGTS, INSS, tá tudo dentro desse bolo. Tem uma luz no final do túnel que é a educação financeira entrando nas escolas, né? Então, se as pessoas têm educação, se ela tem conhecimento, esse assistencialismo pode ser reduzido, né? E aí talvez a mão do governo, a mão do imposto possa ser um pouquinho mais leve. Esperamos, torcemos, oramos por isso. E aí a gente tem impostos que todo mundo já ouviu falar e que a gente inclusive já falou muito aqui, que é o imposto de renda, né? Esse que pode ser descontado na fonte. Então, se você trabalha como CLT, por exemplo, você não ganha o seu salário completo, né? Uma parte do imposto de renda já é descontado e aí depois você faz o ajuste, vamos dizer assim, na sua declaração de imposto de renda que você faz todo ano. Então, se você pagou mais imposto para o governo em fonte do que você devia, você tem a restituição. Se você pagou menos imposto para o governo do que você devia, aí você tem que pagar o imposto. Então, a gente tem o imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. São 2 impostos diferentes. E temos também o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, muito importante para a gente dessa área, para quem faz investimentos, para quem faz operações de câmbio. Então pode reparar, toda vez que você compra uma coisa fora do país, no cartão de crédito, naquele site estrangeiro, lá na China, você paga IOF em cima disso. Então, importante saber sobre esse imposto. Tem muitos impostos aí que a gente, né, nem citou e acho que nem faz sentido porque são muitos. E aí a gente fica, mas então esses impostos não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver sim, porque muitas vezes os impostos em cima de produção, em cima de consumo, eles são repassados ao consumidor. Então, inclusive, você consegue ver isso na notinha, na nota fiscal. Você vai no supermercado, compra alguma coisa, pega a nota fiscal, tá lá escrito, X reais foi pago em imposto. Então, esses custos são embutidos em cima do produto. E é muito imposto, é um valor meio assustador. No mercado, no restaurante, quando você pega aquela notinha lá depois que você pagou, dá uma reparada quando é aquela notinha maior, não a simplificada. Tá lá normalmente descrito, então vale esse exercício. Depois se eu ver esse podcast, corre lá, vê, fica bravo também, xinga muito no Twitter, que a gente também faz isso. É isso. E algumas notinhas ainda separam o quanto que você está pagando em imposto federal e quanto você está pagando em imposto estadual ou municipal. Você consegue ver que é mais de um tipo de imposto que tá ali. Pra você saber quem você tem que xingar, né? Se é o governo, se é o Estado. É isso aí. A gente pode inclusive fazer um grupo, uma comunidade pra xingar junto. Mentira. E já que estávamos falando sobre o quão ruim é pagar imposto, embora seja necessário, vamos fazer essa conta, a matemática, porque é isso que todo mundo quer saber, né? Na prática, quantos meses será que a gente trabalha só para pagar imposto? Vocês já pararam para pensar nisso? Gu, conta essa resposta aí pra gente. E acho que muita gente vai cair da cadeira, então se preparem. Não é poucos dias não para trabalhar só para pagar imposto. Esses cálculos, né, que o pessoal faz, que os institutos fazem, é para a gente poder ter essa noção, poder balizar, né? Claro que tem várias variáveis aí na conta, mas basicamente a gente demora 151 dias, ou seja, aproximadamente 5 meses para pagar impostos, né? Então, ou seja, os primeiros 5 meses do ano, de janeiro a maio, o dinheiro que você ganhou é só para pagar o governo. Dali para frente o dinheiro é teu. Então é muita coisa, né? Se a gente for ver, isso dá 41% do salário que vai para imposto. Então é um valor aí sargadinho, né? Cara, muito louco, né? Você pensar que 5 meses do seu ano você trabalha basicamente para os outros, né? Você não trabalha por você. Um pouco assustador e acho que, pelo menos eu penso que pensar desse jeito ajuda a gente a ser ainda mais consciente com aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, né? Pensar que ele é tão precioso, que aquilo que a gente ganha nem é tudo que a gente ganha mesmo. Então,
Nossa, a gente tem a obrigação ou a motivação assim dobrado para fazer boas escolhas com o nosso dinheiro, para ter educação financeira, para investir bem, para gastar bem, porque não é brincadeira não. Depois desse comentário, só contratar a Du, porque o jabá foi feito. E foi um jabá espontâneo, aí nem tava no script. Não mesmo. Muito bom, vai ser promovida, Ana, parabéns. Oba, é isso que eu gosto. Droga, eu tenho que pagar mais impostos por causa do seu salário que vai aumentar. Mas, curiosamente, gente, eu sei que é difícil acreditar. Eu sei, é difícil. Mas o Brasil nem é o país que mais paga imposto no mundo. Tá entre os 10, mas nem é um dos que mais paga. Pra você que fica falando aí que aqui tem muito imposto, que tudo é caro, imposto é caro, isso que é lá e tal. Não é bem assim, cara. Numa lista que a gente consultou lá para poder ter uma ideia, obviamente eu já sabia disso, porque já tinha lido em outros lugares, já tinha visto em vários lugares, mas não sabia exatamente a posição. Então a gente fez aquela pesquisa básica para trazer o máximo de conteúdo certo para vocês. A gente viu que o Brasil está em 9º lugar, né? Demora 151 dias para pagar de impostos. O primeiro lugar é a Dinamarca. Demora lá 179 dias para pagar de imposto. Então, obviamente, nesse meio do caminho aí tem bastante países europeus, né? E as últimas posições são países lá do Oriente Médio, né? Que tem os menores impostos. A gente viu que um dos menores, inclusive, está na Singapura, que é um baita país, né? Tá ali sempre nos noticiários, né, Ana? Sim, um país super desenvolvido, super tecnológico. E tá aí, pagando pouquíssimo imposto. E é importante a gente falar também, né? Esse cálculo, ele é feito proporcionalmente. Então, você vê aí que eles colocam o tempo em dias que as pessoas precisam trabalhar para pagar os impostos dentro do país. Então, muita gente pode falar, os outros países têm uma população muito menor, então eles vão pagar menos impostos. Sim, só que eles estão fazendo já essa conta. Então, proporcionalmente, em termos de estrutura e tudo mais, é curioso, né? Como tem países que parece que tem uma infra muito melhor do que o Brasil, ou tem mais oportunidades, enfim, e estão pagando aí menos imposto que a gente. Então, é para se pensar. Porque no final das contas é o que faz com o dinheiro, né? Então, essa questão de quantos dias paga-se mais, paga-se menos, é legal para a gente poder começar a criar esse tipo de consciência, né? E aí você começa a entrar em detalhes, avaliar a gestão e tudo mais. Porque realmente, né, se o Brasil é o 9º, então tem países piores, né, em questão de pior no sentido de pagar mais, mas será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então, se a gente olhar, por exemplo, a Dinamarca. Dinamarca é o país que mais paga imposto no mundo. Beleza, só que a Dinamarca é um país fantástico, tudo funciona, transporte funciona, serviços de limpeza, de zeladoria, as ruas são limpas, as coisas, sabe, tudo. É um país muito, extremamente organizado e claramente isso é um reflexo desses impostos bem aplicados, né? Então, a maioria desses países europeus não são os países europeus mais pobres, vamos dizer assim, ou que tem os menores PIBs. Não, são os países europeus mais desenvolvidos. São os países lá da Escandinávia, né, que são extremamente desenvolvidos, têm os melhores IDHs do mundo. Então, tudo tá diretamente conectado, né? Então, sim e não, né? Porque aí vem a Singapura lá embaixo que te faz... E aí, agora? Cobra pouco, mas é um país mega desenvolvido. Então, não quer dizer muita coisa, né? É difícil essa parte, porque o valor arrecadado não é o segredo do sucesso. Aí a gente entra em outras questões, que são as questões sociais, porque eu não manjo muito sobre Singapura, não me considero uma especialista, tá? Tô falando aqui puramente de achismo, mas eu acredito que seja um país onde existe uma galera muito rica e existe uma parcela da população que já tá numa condição social muito, muito, muito mais abaixo. Então, o que a gente olha, tipo, de um país super desenvolvido, que tem muita riqueza, que tem muita tecnologia, é uma parte do que a gente vê do país. E eu não acho que a mesma coisa aconteça na Dinamarca ou nesses países escandinavos, por exemplo. Eu acho que lá a desigualdade social é um pouco menor.
Então, o meu ponto é, talvez o Singapura cobre poucos impostos e a gente acha que é um país super desenvolvido e talvez seja mesmo, mas a gente não sabe como que é a distribuição desses impostos lá, né? A gente não sabe se esses impostos chegam para todo mundo. É que aí o ponto emenda com a próxima pergunta, né? Não é a questão da arrecadação, é a questão do uso, é a questão do que está sendo feito. Então não adianta nada arrecadar muito e fazer uma má administração, ou usar mal o dinheiro, que é o que a gente está acostumado aqui no Brasil, ou na Singapura, arrecada-se pouco, mas a assistência está no lugar errado ou está no lugar certo. Então esse é o detalhe, o X da questão, né? O ranking de arrecadação é um mero parâmetro, mero ilustrativo, porque você tem que entender a forma que é feita, a forma que é usada, a distribuição, as características e por aí vai, né? O que nos leva ao grande questionamento, que eu acho que todo brasileiro já se fez, e se não fez, vai fazer, que é, os impostos no Brasil, eles são abusivos ou eles são justos? Porque a gente já concordou que impostos são necessários. Mas e aí? Tanto de imposto que a gente está pagando, tá certo essa conta? Essa conta que inclusive está bem alta, né? A gente consultou o site do Impostômetro e no dia que a gente gravou aqui o podcast estava em 1,3 trilhões. E esse número é de janeiro de 2020 até hoje, agosto de 2020, finalzinho de agosto de 2020. Então é muita coisa, a conta é alta mesmo. E aí, para falar se é abusivo ou justo, eu acho que a resposta mais imediata é que a gente tem a sensação de ser abusiva, né? A gente não vê um retorno no setor público, que é o que ele deveria usar, respondendo lindamente, né? A gente tem alguns setores que funcionam de forma legal, mas assim, a gente, no geral, reclama, acha ruim. Então esse é o grande ponto que estava falando ali antes, né? Beleza, arrecada-se bem, mas e o que faz com esse dinheiro, né? E as empresas estatais, empresas nacionais que dão prejuízo, que são mal administradas, que usam mal o recurso, ou que as tributações são pesadas para leves para outras, estados têm tributações diferentes, estados que arrecadam diferente e cidades que nem deveriam existir porque não conseguem nem se pagar. Então é muito detalhe aí nesse caldeirão para poder bater o martelo. Eu falaria que é injusto, eu não gosto. Aí tem 2 pontos que eu vou querer comentar. O primeiro talvez a gente não faria esse questionamento todo em cima do imposto é abusivo ou não, se a gente não soubesse do histórico de corrupção que o nosso país tem. Não tô falando de um caso isolado, de um político isolado, de um partido isolado. Eu tô falando de todos. Eu tô falando da política brasileira. É uma coisa sistematizada. Olha, eu não quero generalizar, mas a gente sabe que a grande maioria dos políticos teve algum tipo de ato corrupto ou que pelo menos dê pra gente questionar um pouco se tá certo ou não. Então, esse histórico é o que mais leva a gente a questionar a questão dos impostos. Então, será que o nosso imposto está chegando onde tem que chegar e é uma má administração que acontece? Ou será que nossos impostos nem estão chegando aonde tem que chegar porque ali no meio do caminho ele foi para o bolso de alguém? Vem daí um pouco a grande revolta do brasileiro com os impostos, né? Então, nossa, será que a gente está pagando para o país funcionando bem ou não? Ou será que a gente está bancando a mamata alheia? Tem o ponto da corrupção, que a Lava Jato está aí para não nos deixar mentir. E tem outro ponto também de grandes salários, né? Teve um levantamento que eu vi no Insta do João Amoedo, do Partido Novo, falando, né, que os 6 de 10 cargos que mais receberam em 2020 ou 2019, agora eu não lembro certinho, eram cargos públicos. Eram profissionais públicos, né? E aí a gente não tá falando de policial, a gente não tá falando de professor, né? A gente tá falando de outros cargos. Então, assim, aí de novo, né? A gente já falou isso em outro podcast, mas o ponto não é eles ganharem muito, mas se eles estão ganhando muito e tem muita gente recebendo pouco, a distribuição aí do setor público tá meio bagunçada, né?
Essa conta tá meio esquisita. Sim. Embora você falou que não são policiais, não são professores, a gente vê, eu já vi, por exemplo, pesquisa que tem professor da USP, por exemplo, ganhando uma grana preta por mês. E eu tô falando assim, de muita grana mesmo, tipo, de 50 mil reais pra cima. Então você pensa, caramba, você tem uma universidade, e esse era o meu segundo ponto, como a gente tem as universidades públicas, o que é uma grande conquista do Brasil, porque se a gente for olhar lá fora, as universidades de mais destaque, as universidades, né, que fazem mais pesquisa, que têm mais renome, todas são pagas e não são baratas. E no Brasil não, as nossas universidades que têm mais renome, que têm muitas pesquisas, que têm profissionais excelentes, são as públicas, pagas com os nossos impostos, e isso é uma grande conquista. Só que você vê dentro dessas universidades e elas estão sucateadas, não tem material, os professores são mal remunerados, alguns, os alunos têm que fazer greve muitas vezes porque não tem material. E aí, como é que você faz? Você tem o serviço, você tem isso sendo oferecido pelo governo, o que é incrível, mas não tá funcionando direito, tá faltando. Fica uma coisa muito complicada. E a mesma coisa que a gente vê na saúde. Então, o SUS é uma grande conquista para o Brasil. Muitos países não têm um sistema público de saúde. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que se alguém pegar Covid nos Estados Unidos, a pessoa vai se lascar um pouquinho financeiramente, porque é um tratamento muito caro e lá é tudo pago. E aqui não. Aí, se a gente entra dentro do mérito de o SUS funciona ou não funciona, tem gente morrendo na fila de hospital do SUS, tá faltando vaga, os exames demoram. Sim, tem tudo isso. Não funciona 100%, mas existe. Então, é uma coisa muito complicada, né, que eu fico pensando. Por um lado, a gente tem benefícios que talvez outros países não têm, por causa justamente desse tanto de imposto que a gente paga, mas isso não tá vindo do jeito que tinha que vir. A gestão não tá sendo feita, o serviço não tá sendo de qualidade. Aí fica aquela balança, né? É bom, mas não tá bom. E aí que entra o maior sentimento de injustiça, né? Você vê que você paga bastante, você vê que a mão é pesada, você vê que deveria ter potencial, mas o que a gente escuta nos noticiários são os escândalos. Então acaba até descredibilizando os que estão lá para fazer um bom negócio. Então, por exemplo, comentei do Partido Novo, tem alguns outros parlamentares também que colocam nas redes que economizou milhões por não pagar assessoria, não pagar o pessoal que fica em volta lá dando todo o staff dele, toda a ajuda. Uhum. Mas enfim, a gente olha para esses parlamentares e fala, caraca, os caras economizaram tanto de dinheiro, pô, da hora esse cara. Mas pô, não deveria ser isso normal? Não deveria ser assim, né? Trabalhar com o dinheiro da melhor forma e tudo mais. Então acho que esses são os problemas que a gente vê, que a gente fica indignado, né? A gente sabe que a gente paga, a gente sabe que tem o recurso, a gente sabe que daria para fazer muita coisa, mas a máquina drena. E aí é o problema. Até rimou sem querer, desculpa, gente. Foi ruim, mas rimou. É isso aí. Então, a gente fica questionando, né? São muitos questionamentos. Agora, vamos falar sobre uma coisa que interessa muita gente, e você também, espero eu, que já acompanha a gente há um tempinho, que é o imposto nos investimentos, bem a nossa área. Nem nos investimentos a gente consegue fugir do imposto. Gu, começa falando pra gente como que funciona, porque cada investimento tem um tipo diferente de imposto, os impostos funcionam de uma forma diferente, então a gente vai acabar falando um a um aqui pra vocês, pra ficar tudo bem explicadinho. A gente até tentou organizar antes, falar de uma forma mais global, de um jeito mais genérico pra todos, mas não deu muito certo. Então a gente colocou aqui de forma pontual para cada investimento que você faz, você entende exatamente como que vai funcionar. Então, de novo, papel, caneta na mão para anotar e não esquecer. Senão vai ter que colocar para ouvir de novo e ouvir nossas belas vozes. Que também não será nenhum problema, não é mesmo? Melhor que imposto, te garanto. Vamos lá, vamos começar pela galera que é isenta. Sim, tem alguns investimentos que são isentos nesse país, graças a Deus. Poupança é uma delas. LCI e LCA também são isentos.
tá? Então, se você investe neles, você não precisa pagar imposto. Outro exemplo legal também que não tem IR são algumas debêntures incentivadas, né? Debêntures. Então, vale a pena ficar atento aí nos investimentos. Aqui a gente falou de 3 exemplos para você não precisar pagá-los na hora que você for resgatar e tiver lucro. Outra forma de pagar imposto, aí tem vários que acabam caindo dentro desta regrinha, é aquela tabela regressiva para vários investimentos diferentes. Tesouro, CDBs, fundo de investimento, tá? A maioria deles vai cair nessa tabela regressiva. Como funciona a tabela regressiva? Como o próprio nome dela já diz, vai regredindo, vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então ela começa em 22,5% de imposto de renda, em cima do que rendeu quando você for resgatar. Então, se você investiu R$1.000 e virou 1.500, você vai pagar em cima só dos 500 e não do 1.500. Então assim acaba não sendo tão ruim se a gente for pensar, tá? Se você investe na Nuconta, naquele PIG lá que você coloca tal, ele entra dentro dessa conta aí também. Se você faz CDB curto, médio e longo prazo, tabela regressiva também. Então, começa em 22,5% e depois de 2 anos, né, tem algumas faixas intermediárias, mas depois de 2 anos você vai pagar 15% no resgate. Então acaba flutuando aí nessa casa, beleza? Boa, perfeito. E aí a gente tem um adendo a fazer, né? Então, muitos fundos de investimento entram nessa tabela regressiva, então você vai pagar ali os 22,5% ou 15%, né? Quando você resgatar, mas eles têm uma particularidade, que é o que muita gente já ouviu falar, mas não sabe bem o que é o Come Cotas. O Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda. Então, o governo fala assim: você vai deixar o seu investimento lá por sabe-se lá quanto tempo? Vou demorar 2, 5, 10 anos para poder ter esse IR na minha mão? Não. Vou começar a cobrar ele desde já. Então, o que ele faz? No último dia útil de maio, novembro, ele cobra uma parte do imposto de renda já. Ele tira lá, come do seu fundo. E aí, na hora que você for resgatar, você vai pagar, né, esses 15%, só que descontado daquele imposto que ele já tirou de você, que é o Come Cotas. No geral, na própria página da corretora, quando você começa a olhar os fundos, né, tem ali um saiba mais. No geral, eles detalham tudo isso para você também, mas é super importante para não ter sustos no meio do caminho, né? Sim, porque aí você tá lá, bonitinho no seu investimento, você é aquele que olha sempre. De repente você entra lá, você fala: meu Deus, sumiu uma parte. O que aconteceu? Caiu tudo? Não caiu. E aí, onde é que foi parar o dinheiro? Se for em maio e novembro, gente, é o Come Cotas. E ações, né? É importante a gente falar que é completamente diferente. As ações, você só vai pagar imposto de renda se você vende acima de R$20.000. Então você vai pagar 20% de imposto via DARF. Vendeu menos de 20 mil, não precisa pagar imposto, graças a Deus. Boa. Inclusive, essa é uma dica de muitos canais para você dar uma driblada no imposto de renda quando você investe em ações, né? Ficar sempre vendendo abaixo de 20 mil para você dar essa dibrada aí. Outra opção também que você acaba pagando, muito parecido com as ações, são os fundos imobiliários. Também você tem que pagar imposto de renda tendo lucro. Mas aí é um pouquinho diferente das ações porque não tem esse teto aí, ou essa boiada aí dos R$20.000. Comprou uma cota, teve lucro, cara, vendeu, né, obviamente, vai pagar via DARF o imposto de renda, né? E alguns lugares que o pessoal fala que se você teve lucro de R$10, coisa muito pequenininha, o governo não tá nem aí, não. Mas como a gente tem que falar que a verdade, tem que aqui, né, se preocupar com você, é importante que você seja uma pessoa honesta, justinha, né? Faça tudo no certinho para evitar problemas, né? Então, tem esses detalhezinhos aí para você não dibrar, certo? Vamos falar de previdência, Ana? Vamos, importantíssimo. Previdência, inclusive, gente, é um investimento legal por conta do imposto para longo prazo, que tem uma vantagem absurda quando você investe nele, né, Gu? Exato. A gente colocou a previdência separada, por mais que ela tenha uma característica de fundo, né, no seu comportamento, ela tem a tributação diferente. Então vale a pena pontuar porque ela tem esse detalhe legal. Previdência, você pode encontrar, né, 2 tipos de tributação: a regressiva ou a progressiva. Ou às vezes, antigamente o pessoal falava também, dentro da progressiva, a compensável, tá? E aí qual a diferença de uma para outra?
A regressiva, de novo, como o próprio nome já diz, ela vai reduzindo, mas diferente dos fundos, CDB, Tesouro, que começa em 22,5 e vai até 15, né? Tem algumas faixas aí intermediárias. A previdência regressiva, ela começa em 35 e vai até 10% de imposto de renda. Quanto tempo? No geral, a cada 2 anos vai diminuindo 5% aí desse imposto que você está pagando se você precisar resgatar. Então, depois de 10 anos, aí claro que é uma média aritmética para fazer a conta, blá blá blá, mas depois de 10 anos, aquela primeira parcela que você colocou na Previdência vai ficar em 10% de imposto. Então, frente aos outros investimentos que você paga 20, 15, a Previdência tem essa bela de uma vantagem, tá? O outro ponto, né? Então essa foi a regressiva. Agora, quando ela é progressiva, ela funciona de uma maneira diferente. Como que ela funciona? 12,5 no resgate, então ela é fixada, né? Só que no ano seguinte ao seu resgate, quando você for fazer a declaração, você tem que compensar, né? Você tem que fazer a diferença do imposto de renda também, aquele valor total. Então, no que os outros investimentos você já paga na hora de você resgatar, a Previdência você tem esse valor fixo logo de cara, mas no outro ano você tem que também pagar. E aí vai ser essa somatória, aí você tem que ver a alíquota que você cai. Lembra da alíquota no imposto de renda que você faz lá em abril? Pois é. Então, vamos supor que você acumulou muito dinheiro, acumulou mais de R$1 milhão, porque você escutou várias dicas da Du e juntou dinheiro desde o começo e conseguiu ficar milionário. Então, você vai cair na alíquota máxima, ou seja, na 27,5. Então, se você pagou na hora do resgate 12,5, você vai pagar mais 15 para você poder chegar ali no valor total. Então, paga no resgate e paga no ano seguinte, compensando o imposto de renda que você não pagou no resgate, tá? Então, por isso que o nome dela é compensável também. Então, tem a regressiva que vai diminuindo e a progressiva. Qual é melhor, qual é pior? Depende, se você for ficar acima de 10 anos, a regressiva é super interessante. Se você for ficar abaixo de 10 anos, a gente nem recomenda fazer previdência privada, vai fazer outra coisa. Mas se você caiu na previdência, aí às vezes a progressiva ela faz alguns sentidos ali com relação ao curto prazo na progressiva. Beleza? Perfeito. Ó, que aula, hein, gente? Fiquem atentos nisso daí. Por isso que a gente separou. Porque não só existem 2 tipos de tributação, como existem 2 tipos de previdência. Então a gente tem as VGBLs e as PGBLs. E muita gente confunde as duas. Qual que é a diferença? A VGBL, a tributação, o imposto de renda que você pagar, é só em cima do seu lucro, é só em cima de quanto rendeu. Então você não vai pagar em cima de tudo que você investiu. Já a PGBL, você vai pagar em cima de tudo que for investido. Aí vocês podem estar me perguntando, nossa, Ana, mas então qual que é a vantagem da PGBL? Por que as pessoas fazem? A PGBL tem uma vantagem muito interessante, porque ela pode ser usada para quem faz o imposto de renda completo, né, lá no começo do ano. Porque você consegue ter mais restituição. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode tirar até 12% da sua renda bruta anual tributável, né? Você pode deduzir até 12%. E a PGBL entra dentro dessa conta. Então, se você tem muitas deduções, você tem deduções com saúde, com educação, se você tem dependentes, você pode acrescentar a PGBL ali para a sua dedução ser cada vez maior e você poder ter mais restituição ou precisar pagar menos imposto. Então, é uma vantagem bem legal para quem faz imposto de renda completo, para quem tem que pagar muito imposto para o governo e está naquelas alíquotas mais altas. Então, fica a dica aí que essa é bem bacana. Boa. Já que a gente falou que o imposto de renda serve para o governo usar para os projetos dele, ele também acaba sendo benevolente nesses outros pontos, né? Se você usa muito serviço privado, se você usa recurso privado, por exemplo, a Previdência, para melhorar uma coisa que ele deveria estar te dando, ele acaba também te descontando. Então, por isso que tem essa vantagem aí na Previdência, né? E faz muito sentido para muita gente. Por isso que é legal, por isso que a gente separou aí esses 2 pontos da Previdência, porque
Primeiro, Previdência tem muito mito, o pessoal tem muitas dúvidas sobre a Previdência, então aqui a gente já falou de duas delas, né? A tributação e o tipo VGBL versus PGBL. Então você já começou a entrar nesse universo aí de Previdência, que é um produto financeiro muito legal, que ajuda muita gente, mas tem vários detalhezinhos, né? As pessoas têm um pouco de preconceito com a Previdência porque existem muitos produtos ruins no mercado, né, com rentabilidades horríveis, com muitas taxas, mas se você sabe escolher um bom produto, é muito, muito, muito bacana para o longo prazo, justamente por causa desses incentivos. Então, aquilo que a gente estava falando lá no começo, né, que talvez algum dia, com educação financeira, o governo não precisaria ser tão assistencialista e a gente poderia pagar menos imposto, é isso, né? Essa questão da previdência, de você pagar só 10% de imposto, já é um incentivo para que isso comece a acontecer. Então, quem sabe aos pouquinhos a gente vai ver isso melhorando cada vez mais, esse imposto sendo cada vez mais reduzido, conforme as pessoas vão buscando coisas por conta própria, né? Serviços por conta própria, seja em saúde, seja em educação, seja para aposentadoria, e enfim. Esperamos, torcemos e quem sabe a gente não vai ver isso no futuro próximo. Tá vendo? É um episódio que é história, é um episódio que é estatística, dados, aula, matemática. Aqui é tudo completo. É um podcastão, né? Da porra. A gente devia até cobrar taxa por ele, aquelas. Cobrar imposto sobre ele, né? Entrar dentro do tema. Não, mentira. Mas é isso aí, né? E a gente pode até pensar, nossa, é imposto, mas é um tema super chato de falar. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Então, pra que alguém vai querer ouvir sobre isso? Mas é importante, porque se você não sabe o que de imposto você tá pagando, aonde você tá pagando, como é que você vai fazer boas decisões, né? Tomar decisões bem informadas? Você não sabe. Como é que você vai escolher uma previdência se você não sabe da questão da tributação? Aí acontece o que acontece com muita gente, que vai lá, chega no banco, aí às vezes conversa com um gerente que não tá sabendo tanto assim, né? Ou vê na internet uma pessoa recomendando qualquer uma e faz. E aí quando vê a pessoa tá numa progressiva, PGBL, sem nem precisar, sem nem saber, e sabe, tá pagando por um negócio que não precisava, e aí o produto deixa de ser uma vantagem e passa a ser um empecilho, passa a ser uma frustração, você tá jogando dinheiro fora. Então tem que saber tudo isso para fazer boas escolhas, boas decisões e fazer seu dinheiro multiplicar da forma certa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. A gente teve muita informação, muita coisa legal, reflexões também. E a gente gosta muito de fazer essas discussões junto com vocês. A gente acha importante olhar para a questão social, olhar para a questão financeira, olhar para como tudo isso afeta a gente no nosso dia a dia. Porque falar sobre isso é sempre bacana, sempre traz pra gente de novo a informação que a gente precisa para tomar boas decisões. E para saber conversar também, falar sobre isso, entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, ter bastante conhecimento. A gente está aqui para isso, para levar isso para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida sobre impostos, taxas, nos investimentos, fora dos investimentos, mandem pra gente que a gente vai ficar super feliz de responder. Mandem também novas ideias de episódios, o que vocês querem ver por aqui, que a gente faz tudo com muito, muito carinho para vocês e a gente vai adorar responder todos os pedidos, fazer os assuntos que vocês quiserem, tá bom? Gu, obrigada pelo bate-papo, aprendemos muito hoje, conversamos bastante e eu vejo vocês no próximo, com certeza. Boa, Ana, obrigado você, obrigado pessoal e com certeza até breve.